Boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, estejam a salvo em vossos lares, se cuidando. Espero que estejam bem física e mentalmente, pois não está fácil passar por essa provação, por essa tribulação que estamos passando no mundo todo. Mas não devemos jamais nos esquecer de que temos um Pai justo e bom que não nos desampara jamais. Ele sempre vai nos dar a força necessária para enfrentarmos as nossas aflições, basta pedirmos. Então não devemos jamais nos esquecer dele. E através desse momento de oração, de vibração, é que nós nos conectamos a ele e pedimos tudo o que estamos precisando, seja para nós, para a nossa família e para os que vivem ao nosso redor. Lembrando que devemos colocar um copo com água ao lado, para que a espiritualidade possa colocar o remédio necessário para cada um de nós. Vamos nos conectando com a espiritualidade, fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo na cadeira ou no sofá, aonde estivermos. Prestem atenção na respiração. Imaginem você colocando toda a coisa ruim para fora, tudo que está dentro da gente, que não serve mais, inspirando só coisas boas. Vamos nos sentindo mais leves, tirando todo esse peso de dentro de nós. Vamos nos conectando dessa forma com a espiritualidade e nos abrindo para todos os ensinamentos, nos abrindo para todas as boas influências que eles têm para nos dar. Às vezes a direção para um caminho que não está tão claro. Espiritualidade amiga, nosso Mestre Jesus, eu vos peço que nos abençoe, nos proteja, ilumine os nossos pensamentos para a vibração de hoje, para os ensinamentos que estão para vir. Vamos elevar os nossos pensamentos, entrar em sintonia com o plano espiritual, relaxem o corpo físico, serenem os vossos corações para receber as bênçãos da equipe espiritual que aqui está. Rogamos a Jesus que derrame seu bálsamo salutar sobre todos nós e que Maria nos envolva em seu manto azul, acalmando os nossos corações, iluminando os nossos pensamentos, nos trazendo paz e saúde. A leitura de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O tema é a justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito, mas, então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na riqueza, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam.
A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso é o que cada um deve se compenetrar, por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, a palavra dos Espíritos. Complementando esse texto, eu trouxe mais um que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos a cada curva do caminho, e, diante desta esfinge que o fita com seu estranho olhar, o homem se faz a eterna pergunta: por que a dor? Será que ela é, no que lhe diz respeito, uma punição, uma expiação, como alguns o dizem? Será a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? No fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, os erros do passado recaem sobre nós, com todo o seu peso, e determinam as condições de nosso destino. Com frequência, o sofrimento é só o contragolpe das violações cometidas contra a ordem eterna. Mas, sendo o legado de todos, deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como um agente de desenvolvimento, uma condição do progresso. Todos os seres devem experimentá-lo, por sua vez. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, porém, só podem compreendê-lo aqueles que sentiram seus efeitos poderosos. Então esse trecho está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Esses dois textos vêm fazer a gente refletir sobre as nossas aflições, e que o Espiritismo nos traz as explicações desse sofrimento, que costumeiramente nós nos questionamos por que sofremos. Porém, nós somos os verdadeiros culpados por esse sofrimento. À medida que infringimos a lei de Deus, nós iremos ter que nos ajustar a essa lei. E essa lei, ela está escrita em nossa consciência. Então, essa questão do inferno e do céu, é a nossa consciência que vai nos julgar. E não vai ser ninguém que vai precisar apontar o dedo dizendo: você é culpado. Nós mesmos iremos nos culpar e pediremos para reencarnar e passar por tais problemas para nos quitarmos perante essa lei de Deus. Então, com essa luz que o Espiritismo nos traz, com esse, de certa forma, conforto, nós devemos tomar a liderança de nossas vidas, entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos e precisamos corrigir, apesar de muitas vezes nós colocarmos a culpa sempre no outro. A gente está sempre achando algum culpado para as nossas falhas, e no fundo, nós somos os culpados. Então,
como Jesus, como Deus também não nos desampara, Ele está ali sempre para nos ajudar, para nos dar a força, não para nos livrar das dores. Ele vai nos dar a força para enfrentarmos esses problemas. Mas Ele não, como um Pai justo e bom, justo para com todos, nós precisaremos passar por aquela lição para aprendermos. É uma lei de educação. Então devemos, em nossas orações, sempre pedir a força necessária para enfrentarmos os nossos problemas e enfrentá-los de cabeça erguida. Então, nesse clima, eu vos peço, espiritualidade amiga, nosso Mestre Jesus, nosso Pai amado, que ilumine os pensamentos daqueles que nos governam, que ilumine os médicos para que façam um bom tratamento com aqueles que estão necessitando. Ajude aqueles que estão passando por necessidades materiais, necessidades morais, necessidades de sentimento. Não está fácil para ninguém, mas que o Senhor, como um Pai bom, auxilie-os da melhor forma possível, conforme cada um merece e precisa. Peço que olhe pelas crianças abandonadas. Peço que olhe também pelos irmãos encarcerados ou aqueles que estão no caminho do crime, porque apesar de nós muitas vezes nos revoltarmos com as atitudes desses irmãos, eles também são filhos do Senhor, são filhos de Deus. E assim como nós erramos, eles também erraram. Claro que em uma forma um pouco maior, mas nós não sabemos se não fizemos coisas piores em outras vidas e estamos aí julgando esses irmãos. Podemos ter feito coisas piores em outras vidas e o Senhor teve a compaixão, nós tivemos o perdão necessário, com certeza nós pagamos os nossos débitos e hoje estamos aqui um pouco melhores. Então que esses irmãos possam receber também essa bênção do perdão. Então nós não devemos olhar para esses irmãos com esse olhar de julgamento, e sim ter o olhar da compaixão e entender que ainda eles não encontraram a luz, mas um dia eles irão encontrar. Irão encontrar através do nosso exemplo, de cada um de nós. E para encerrar, vamos encerrar com a prece de São Francisco, que ela muito bem faz esse papel do que precisamos servir sempre. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.